Muito bem, continuando, agora nós vamos colocar a iluminação na nossa cena. Vou dar o Alt W para a gente ver a cena aqui na perspectiva, na câmera, na verdade. Muito bem, primeira coisa, a gente vai dar uma checada na metodologia de renderização que você está trabalhando, ok? Então vamos aqui, ó, aqui na configuração de render, pode ser o F9 também, checa aí se realmente você está com Scanline Render, tá? Que é o nosso renderizador mais simples que nós vamos começar. Outra coisa também tem que estar no modo de Production Render Mode, Scanline Render. Só isso que você vai checar agora, pode fechar. Também confere para mim aí se na renderização, na parte de renderização, você, na opção de controle de exposição, se no controle de exposição, aqui está no Exposure Control, sem nenhum controle. Esse modo de renderização não trabalha com fotometria, então não há necessidade de ligarmos. Caso esteja ligado, a imagem vai ter um excesso de luminosidade e vai estourar o branco, vai ficar feia, vai perder o volume, ok? E nós não queremos isso. Então, desabilitamos aqui o controle de exposição fotográfica. Muito bem, vou fechar aqui. Então, a renderização está ok. Eu vou criar uma iluminação aqui, vou no parte de Create, iluminação. O Max tem várias modalidades de iluminação, fotometria, que vai simular a luz real, a luz do mundo real, é bem realista. A Standard, que é padrão, é uma iluminação digital, é o que nós vamos usar. E aí você tem outros renderizadores. Eu tenho aqui na minha máquina instalado o V-Ray e o Arnold, que são hiperrealistas. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o Standard. Então, vamos clicar no Standard. Nós temos 6 opções aqui. Nós vamos usar a opção Skylight. Por quê? Essa opção, eu venho aqui na tela, dou um único clique em qualquer lugar. Eu vou clicar aqui do lado mesmo. Vai aparecer esse ícone aqui. Botão direito, eu saio fora. Essa iluminação é uma iluminação global. É uma iluminação que vai gerar uma volumetria de sombra, mas não uma sombra definida. Uma sombra que você visualiza, mas é mais uma área assombreada. Então vamos fazer o render para ver. Como nós já fizemos o render com Shift Q com a câmera, nós podemos usar o F9 a partir de agora. Mas só para garantir, vamos fazer um Shift Q só para marcar essa área aqui como renderização. Ó. Bom, renderizei aqui. Você viu que ficou chapado. Então, nós vamos ver por que isso aconteceu. Vamos selecionar aqui, vamos no modificador. E aqui você tem as opções do Scanlight. O que faltou aqui na nossa cena foi ligar a sombra. Aqui, ó, Render Cast Shadows. Vamos ligar o Cast Shadow. Tá? Vou fazer um clone aqui, ó. Vou criar um clone da minha cena aqui do lado. E vou renderizar. Vamos ver qual a diferença entre estar com ou sem Cast Shadow. Vamos lá, vamos renderizar. Como você vê que com a sombra, a minha renderização já demora um pouco mais, é um pouco mais demorada. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho e a gente vai visualizar. Deixa eu pausar a gravação e voltar quando o render estiver terminado. Muito bem, render terminado, aí você pode comparar, ó, aqui com a sombra. Você vê que a sombra aqui é uma sombra volumétrica, é uma sombra com definição, e aqui sem sombra. Muito bem, vou desligar. O que nós fazemos geralmente, é o que vai uma dica para vocês, quando nós começamos a ajustar a iluminação de uma cena, nós precisamos pensar da seguinte forma. É mais fácil você ajustar se todas as suas geometrias estiverem numa única cor. Porque conforme a cor, ela tem um rebatimento maior, ou uma vibração maior ou menor, e pode dar uma falsa sensação do volume que você tem na cena. Então, para você fazer o ajuste, facilitar a tua vida, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos selecionar todas as geometrias da tua cena, menos a iluminação, tudo selecionado, e vou dar a cor cinza para tudo que estiver na minha cena. Então, vou ter que ficar tudo na cor cinza. E agora eu vou fazer um novo render. Vou até deixar um clone daqui do último. Vou fazer novamente o render para você ver a diferença. Então, o que vai mudar para você aí. Eu vou dar uma pausa novamente aqui e retorno assim que o render terminar.
Pronto, terminou agora. Então aí você percebe que existe uma diferença. Se você olhar aqui nessa parte da janela, aqui, nas duas cenas, você vai perceber que no tom cinza você percebe um pouquinho mais as volumetrias, tá, da tua cena. Ok? Então, e não interfere tanto que está pensando na luz. Vamos fechar aqui e vamos voltar aqui na cena. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Eu coloquei uma luz só aqui, é uma luz global, você percebeu aí. Se for satisfatório para você, ótimo, já está resolvida a parte de iluminação. Caso você queira colocar uma luz a mais, para dar um pouquinho mais de charme, um pouquinho mais de dramaticidade à tua cena, você pode. Por exemplo, eu quero botar uma luz aqui em cima dessa mesa, aqui, como se fosse uma luminária sobre essa mesa. Então eu vou, deixa eu fazer o clone aqui e minimizar, que a gente vai depois comparar com essa aqui. Vamos lá. Então nós vamos criar mais uma luz aqui. Nesse caso, você vai no Create, Lights, né, Standard, e você vai usar uma luz que chama-se Free Spot. É um spot de luz free que você vai usar. Você vem aqui, você clica em qualquer lugar aqui na tua cena e aí você vai mover aqui. Bom, é um spot de luz, tá? Bom, para você ver o efeito do spot, se ele está funcionando perfeitamente, você teria que fazer o render agora. Mas toda vez que você mexer, tiver que fazer o render, nós vamos perder um tempo enorme. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: para evitar esse tempo perdido, você vai aqui, ó, nessa opção aqui, que é o padrão de render da tela, da Standard, nós vamos mudar para High Quality. Quando mudar para alta qualidade, ele vai fazer o render aqui na tela em tempo real, uma simulação bem próxima do que é o render real. E aí você começa a visualizar o que vai acontecer na sua cena a partir do momento que você inserir uma nova luz aqui. Essa luz é uma luz spot, e a luz spot ela funciona como? Primeira coisa, a distribuição dela é uma distribuição cônica, é esse cone aqui que determina a área que vai ser distribuído, e aqui tem uma marcação no piso onde ela está chegando. Você deve ter reparado que a marcação está bem definida, é uma luz que está bem marcada, quase se fosse um holofote, né? Então nós temos que fazer uns ajustes na luz para deixá-la um pouco mais suave e mais leve para a sua cena. Vamos aqui no modificador e aqui eu tenho as opções da minha luz spot. Primeira coisa que eu tenho aqui é se ela está ligada ou desligada, on, off, logicamente. E aqui eu tenho o target, que é o alvo. Ela tem um alvo aqui embaixo, não dá para ver porque a gente está na câmera, mas ela tem um alvo aqui e está a uma determinada distância do ponto focal. Eu vou mexer nesse valor aqui para diminuir. Por quê? Porque eu vou trazer ele aqui bem próximo ao meu piso para você visualizar melhor onde é que está chegando. Só por isso, tá? Se eu ativasse aqui, eu teria um alvo aqui, ó, que aparece aqui, e esse alvo eu posso movimentar para onde eu quiser. Então, eu posso ter uma luz apontada para uma determinada direção, ok? Mas não é o caso agora. Eu vou desligar aqui. Outra coisa muito interessante é que a luz ela vai projetar uma sombra, mas para projetar essa sombra, você precisa ligar Shadows On. Vou ligar agora aqui. Aqui na própria cena já aparece uma pequena sombra projetada, ó. Você já percebe isso aqui, né? Muito legal. E aqui eu tenho a qualidade da sombra. O padrão do software é uma sombra Shadow Map, que é uma sombra baseada em pixels, mapeamento de pixels. Para melhorar isso, ajustar a quantidade de pixels que você vai ter nesse mapa de sombra. Mas, para nossa sorte, nós temos outras opções. Uma delas chama-se Retraced Shadows. Então, são raios traçados de sombra. É basicamente o seguinte, a diferença é a seguinte. O Shadow Map é baseado em uma imagem de pixels e o Retraced é baseado em cálculo vetorial. Então, esse daí tem mais precisão e qualidade. Vai demorar um pouquinho mais o render? Vai, mas vai compensar. Nós vamos sempre usar esta opção. E agora, outra coisa muito importante é que a luz tem cor. Tá? Existe uma forma de medir a tonalidade da luz, que é a temperatura Kelvin. Existe uma tabela universal. Se você for na internet, você vai encontrar várias referências e algumas até mostrando os tipos de iluminação. Cada luz vai ter uma forma de apresentação na tonalidade, na temperatura Kelvin,
que vai determinar a sua cor. Então, aqui eu peguei um exemplo para você ter uma ideia e você ver como é que funciona isso, tá? Por exemplo, então eu quero botar uma luz em cima desse móvel, mas é uma luz com tom amarelado, como se fosse uma luz mais suave. Então, para isso, eu vou alterar a cor da luz. Então, aqui do lado, eu tenho aqui a possibilidade de mudar a cor. Então, eu vou botar um tom amarelado, uma coisa bem suave, nada muito pesado, uma coisa bem suave mesmo, só para fazer uma marcação aqui, não ofender muito. E eu vou dar OK. Você vê que aqui no preview você já vê um tom amarelado dela. E por último, agora sim, para a gente ganhar um tempo aí, você tem, além de mudança de cor, você tem uma opção aqui, que é os parâmetros do Spotlight, que na verdade é esse cone aqui. O tamanho do cone é regulável. Você tem o Hotspot, que é a área mais quente, e você tem o Fall Off, que é a área onde termina a incidência de luz. Se você ver aqui, você tem uma linha azul clara e uma linha azul escura. Azul clara é o hot e azul escura é o fall off, é onde a luz para de atingir. Entre esses dois pontos, você vai ter um gradiente de luminosidade. Por exemplo, se eu diminuir aqui o hotspot, se aqui eu puxar de 43 e puxando para 20, você tem um gradiente aqui, tá vendo? Aqui é a parte mais quente e daqui até a parte final, que é o 45, a luz vai perdendo a potência, vai gerando um gradiente aproximadamente, ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mudar aqui, o fall off, que é o externo, eu vou aumentar esse valor para um valor mais alto, um valor 130, 140, tá? Ele abriu bem aqui, ele ilumina uma área maior e eu tenho uma parte mais quente aqui, ok? E aí eu posso até melhorar a posição da minha luz, puxar um pouco para cima, ou andar um pouco mais para cima aqui do meu móvel, e fazer as regulagens aqui, E aí eu já vou vendo a sombra projetada como está ficando. Não preciso renderizar isso novamente, ok? Bom, feito isso, eu tenho basicamente a minha cena com luz preparada. Vou fazer o render agora, tá vendo? Fiz tudo, agora que eu vou fazer um render. Não precisei ficar fazendo render o tempo todo, né? Então vamos lá, vou abrir aqui a caixinha de render e vou pedir a renderização. Logicamente que esse render vai demorar um pouquinho mais, porque eu tenho uma luz a mais agora na minha cena. Eu vou dar aquela pausa tradicional e volto no final do render para a gente ver o resultado final. Muito bem, terminamos aqui e vamos fazer um comparativo. Olha a diferença. Aqui eu tenho somente uma iluminação global e aqui eu tenho uma luz spot com uma cor. Tá vendo como o cinza é importante para você ajustar essa tonalidade aqui, ok? Muito bem, então definimos aqui. Você pode ter mais de uma luz? Pode, você vai fazer de acordo com a tua cena. Você pode criar mais um spot, regular um maior no menor e aí assim por diante, ok? Então estou só te dando os caminhos aí para você poder fazer isso. Muito bem, então vou dar uma parada na sequência para você fazer todo esse pacote aí e daqui a pouco, daqui uma semana, eu volto com a parte de materiais para a gente finalizar essa cena e configuração de render para a saída, ok? Boa sorte, bom estudo.